visão de economista, quais são os desafios que o Brasil enfrenta agora e vai enfrentar com a eleição? Olha, a gente tem um grande buraco fiscal, alguma coisa que todo mundo reconhece. Grande parte do debate sobre essa eleição é o que fazer para fechar esse buraco, né? Porque o que você percebe é que o Brasil, comparado com outros países, realmente tem um nível de endividamento muito alto, né? E um nível de déficit muito alto, que está fazendo esse endividamento crescer. A gente ainda, apesar da queda da taxa de juros que tem ocorrido recentemente, ainda paga um juros relativamente alto. Então todo mundo sabe que isso tem que parar em algum momento. E tem 3 maneiras de você consertar esse problema, né? Um deles é cortar gastos. E a gente sabe que tem muita discussão em relação a isso, que nos leva também a discutir o tamanho do Estado, né? Mas é uma coisa que vai ser, eu acho, um grande debate, não só dessa eleição, mas também do próximo governo. O segundo é aumentar o imposto. E parece que a sociedade está demonstrando uma certa resistência a trilhar esse caminho, que foi a maneira pelo qual, no passado recente, estou pensando no segundo mandato do Fernando Henrique, né, quando ele enfrentou uma situação igual, ele basicamente aumentou a carga tributária e resolveu o problema desta maneira, né? Parece que a sociedade não quer resolver desta maneira, mas tem uma discussão que eu acho que já está na campanha, de você, por exemplo, fechar concessões tributárias que dão para empresas, taxar dividendo, que de uma certa forma são maneiras de você aumentar a carga tributária, né? E o terceiro é a inflação. A inflação é um imposto, né? E se você tiver uma situação e que é a situação, na verdade, que a gente tem meio que carregado nesses últimos 2 anos. Nesses últimos 2 anos, você teve uma tentativa de cortar o crescimento dos gastos discricionários, isso foi feito, na verdade já começa em 2015 com Joaquim Levy, e a equipe que assume com o tema consegue continuar esse trabalho, mas um crescimento das despesas obrigatórias, de tal forma que as despesas totais ficaram estáveis em 2015 e 2016, mas subiram neste ano, né? Então estão subindo nesse ano. Então, por isso que todo mundo quer atacar, de alguma maneira, essa questão das despesas obrigatórias, e a maior despesa é a questão, o gasto previdenciário, né? Por isso que muito debate sobre a reforma da Previdência. E todas as medidas de aumento de imposto, aumento de receita tributária, a grande maioria delas foram rejeitadas pelo Congresso. Então, o governo Temer mandou várias medidas, de novo, não aumentando, criando novos impostos, mas retirando alguns benefícios tributários que determinados setores têm, etc. e tal. E o Congresso até agora tem sido mostrado muito relutante em aprovar algumas medidas de corte de gastos obrigatórios, né? A gente acabou não aprovando a reforma da Previdência, e aumentar a receita tributária. A gente não está tendo o terceiro resultado que, como eu disse, que se resolve isso de 3 maneiras, que seria a inflação. Porque a economia está muito fraca, então é até difícil a inflação subir, né? E segundo, porque eu acho que existe uma crença, pelo menos no mercado financeiro, que a gente vai conseguir dar algum tipo de solução a essa questão depois da eleição, né? De tal forma que está todo mundo mais ou menos esperando, né, que o pacote tributário, né, e de corte de despesas vem depois da eleição, para a gente não ter que recorrer à inflação. Então, acho que a gente está num momento de espera, está todo mundo esperando para ver, obviamente, quem será o presidente, que tipo de proposta que essa pessoa vai trazer, não só durante o debate eleitoral em si, mas a gente sabe que você sempre tem o que é discutido durante a eleição e depois o que de fato é feito no governo, e essas coisas nem sempre casam, né? Todos os governos cometem algum grau do chamado estelionato eleitoral, né? Muitos, e dá errado, caso da Dilma, 2014, mas outros pouco, né? Todo mundo faz um pouquinho disso. Isso é normal numa democracia, não vejo isso como sendo uma coisa, vamos dizer, perigosa, né? Que também é um temor que muita gente tem, que a gente não está discutindo adequadamente essas questões durante a eleição. Mas, na verdade, em nenhuma eleição essas questões são realmente discutidas adequadamente. Eu até estou gostando do certo nível do debate, quer dizer, quase todos os candidatos mais viáveis, mais competitivos, têm falado de alguma maneira, com mais ou menos detalhes, sobre o que eles querem fazer com a Previdência, por exemplo.
até candidatos de esquerda como Ciro Gomes. Tem uma proposta dele aí para ser discutida. A gente vê os economistas discutindo isso, o que difere é a forma e a intensidade, né? Porque a dificuldade, especificamente da Previdência, é o seguinte: a Previdência é uma coisa que a gente já está gastando muito em Previdência. Então, a gente fez um estudo comparativo onde a gente vê o gasto relativo ao PIB, não só previdenciário, né, mas com idosos, né, gente de maior idade como um todo, em relação à pirâmide populacional, né, a demografia. E o que a gente vê é que o Brasil deveria estar gastando, dado o fato que a gente ainda é uma nação jovem, a razão entre gente idosa e gente jovem para o Brasil ainda é favorável, a gente deveria estar gastando uns 4% do PIB com esses gastos, né? Isso nos colocaria dentro de uma faixa, já numa faixa alta em relação aos países que têm a mesma estrutura etária que a nossa. A gente está gastando 8, 9, quase o dobro disso. E o problema é que o Brasil vai envelhecer rapidamente nos próximos anos. Então a gente está meio num ponto de flexão nessa relação jovens-velhos, né? Quem paga dentro do sistema e quem está retirando dele. Então a urgência de uma reforma da Previdência tem uma questão mais imediata, obviamente, porque tem um déficit fiscal que tem que ser fechado de alguma maneira. Mas quando você olha para frente 5, 10, 15 anos, você tem que fazer essa reforma simplesmente porque o sistema já está colocado num piloto automático para se autodestruir. Ou destruir o orçamento, né? Porque ele é parte do orçamento, ele já está quase 45%, 50% do gasto orçamentário já está, um gasto previdenciário entre os regimes públicos e privados. Quando você olha para essa questão demográfica, isso só vai crescer. A tal ponto que, obviamente, a gente nunca vai chegar nesse ponto, mas assim, se você simplesmente rodar um cenário onde tudo fica como está, né? Não sei exatamente em quantos anos, porque a Fazenda já fez esse cenário, mas você chegaria a um ponto limite onde todo orçamento seria utilizado simplesmente para pagar pensões. Então não teria exército, não teria educação, não teria nada. Só a gente teria uma república previdenciária, acabou. E a gente sabe que isso é impossível, nunca vamos chegar lá. Então tem que fazer. Tem a questão mais imediata, que é fechar o déficit primário, né, que é uma coisa muito perigosa para um país que já tem um estoque de dívida alto e taxa de juros ainda relativamente altas. Então isso é meio imediato para você não ter uma estabilidade na questão fiscal no curto prazo, mas tem essa questão mais de médio e longo prazo, que para mim, pelo menos, é igualmente importante, porque se você tem uma situação onde esse conjunto de gastos obrigatórios está pegando uma fatia cada vez maior do orçamento em um país que já tem uma carga tributária muito alta, de novo, do ponto de vista relativo, a gente tem uma carga tributária muito mais próxima a países europeus, que são muito mais ricos em termos de PIB per capita, renda per capita que o Brasil, do que os latinos, né? Isso explica a sociedade não querendo dar muito de impostos, porque é difícil montar uma empresa aqui. Um certo limite. Tudo que a gente já conhece, todo empreendedor conhece isso. As dificuldades, mas também a carga tributária que eventualmente você tem que enfrentar. Então, se a gente não consegue equacionar isso de alguma maneira, você não vai ter dinheiro para tudo aquilo que é necessário para a economia funcionar de uma maneira adequada e você ter uma taxa de crescimento, né, onde você pode proporcionar algum crescimento de renda per capita ao longo do tempo. Porque se a gente ficar meio atolado nessa taxa de crescimento médio que a gente teve nos anos 90, a gente sai um pouquinho dessa taxa durante o boom de commodities, mas aí voltamos para ela, né? 2,5% ao ano, né? Demora 50 anos para você dobrar a renda per capita real, né? E a gente se afastaria de vários emergentes, enfim, uma taxa muito baixa, né? Muito baixa. Então, para você ter uma taxa mais condizente, e é verdade, o Brasil teve seu momento chinês de crescimento alto nos anos 70, né? O Brasil cresceu muito pós-guerra até a crise de petróleo. Então, não é que o Brasil vai virar a China, porque já foi a China. Por bem ou mal, a gente teve aquele período, durante o regime militar especialmente, onde a gente cresceu rapidamente. A gente não vai voltar para aquilo, mas é uma economia que, de novo, deveria poder crescer 3%, 4%. E essas diferenças pequenas, quando você considera que elas se acumulam ao longo do tempo, né?
tem aquele efeito cascata, né? Tem uma enorme diferença quando você pensa num prazo de 10, 20 anos entre você crescer 2 e 3. Né? Não é uma coisa irrisória, ninguém sente, esquece 2 e 3. É verdade, de um ano para o outro não parece ser grande coisa. Mas quando você pensa a médio e longo prazo, é muita coisa em termos de onde você vai chegar entre você crescer 2 e 3. E o crescimento é importante porque no final do dia é aquilo que gera receita para você consertar os vários problemas que você tem como sociedade, sociais, etc. E tal. Então você tem que equacionar, na verdade, essa questão fiscal, não somente para poder ter uma taxa de crescimento maior, e por isso essa resistência correta, você aumentar tributo, porque a gente já está naquela ponta da curva de Laffer, né? Onde parece que aumentar a tributação não ajuda, porque você danifica tanto o crescimento que não está ajudando. Não que, obviamente, uma reforma tributária seria exatamente muito importante, porque você consegue tributar a mesma coisa, mas com mais eficiência. Então, seria um outro desafio. É outro desafio. Então, o bom do Brasil, o Brasil tem uma coisa boa e uma coisa má. O Mike tem todos esses desafios, né? Onde você olha tem coisa a ser consertada. A coisa boa, que eu acho que, e é isso que deveria ser parte do debate político, né, entre a sociedade, etc. e tal, é que as soluções são meio óbvias também. Né? Não tem muita discussão. Mas a gente consegue ter discussão sobre o óbvio aqui. Esse que é o problema. Né? Em vez de você simplesmente ter um certo... que eu acho que seria fácil de uma certa maneira, é só olhar para fora do país e ver o que funciona. Não tem que reinventar a roda, entendeu? Sim. Essa questão tributária, por exemplo, tem uma grande gama de experiências internacionais, né, que você pode olhar e ver, isso deu certo, isso deu errado. Né? Para países que enfrentaram os mesmos desafios que o Brasil está enfrentando, mais ou menos ver o que tem que ser feito. De novo, não é uma grande... Por exemplo, um contra-exemplo a isso, né, seria a questão da inflação no Brasil. O Plano Real, né, ele foi uma solução única, meio que inventada no Brasil, para um problema brasileiro que você não olhava para você não via muita solução. Né? Então aquilo foi uma coisa única. Né, que você, é um bom exemplo, realmente. Que teve que se formar uma certa teoria da inflação inicial, né, um instrumento da URV como uma quase moeda. Tudo, foi muito bonito aquilo, de uma certa maneira, porque foi uma solução que nós inventamos. Obviamente a gente teve todos os planos que vieram antes do real para ficar os erros e acertos desses, mais erros do que acertos. A curva de aprendizado. A curva de aprendizado, mas ele chegou, deu uma solução e meio que solucionou o problema, ele ficou solucionado. E hoje ninguém, apesar de a gente teve baixas e altas na inflação, ninguém acha que a gente nunca vai voltar para aquilo que era o plano real. Então lá você tinha uma certa dificuldade até teórica de como que você vai conseguir resolver isso. Né? Aqui, quase todas essas questões que a gente está discutindo agora, reforma tributária, reforma da Previdência, a própria reforma do Estado, como tornar o Estado mais eficiente, tudo isso tem soluções basicamente óbvias. Né? Tem benchmark, exatamente. Então, obviamente, todas essas são questões políticas e serão carregadas, né, especialmente hoje em dia, né, onde a política no mundo está muito extremada. Mas se a gente conseguisse olhar de uma maneira um pouquinho menos o calor, né, a ideological heat das coisas, né, o calor que as coisas tomam hoje em dia, mas se a gente conseguir olhar de uma maneira mais técnica e vendo a experiência internacional, a gente vê que muita coisa tem soluções óbvias. E isso, de uma certa forma, está se traduzindo no debate, porque, por exemplo, na questão da Previdência, se você olhar a plataforma da maioria dos candidatos, não todos, obviamente, mas da maioria... Acho que da maioria dos principais candidatos. Principais, mais competitivos, etc. Até alguns que não são. Mas todo mundo admite que a gente tem que transicionar para uma idade mínima, por exemplo. Aí você discute a velocidade, como... Talvez no Nordeste ela vai ser mais baixa num primeiro momento, porque a expectativa de vida é diferente do Sudeste. Tudo bem, são todos bons pontos, né? Mas todo mundo meio que converge para a ideia que você tem que ter a idade mínima como sendo parte do sistema previdenciário. Por quê? Porque lá fora é uma coisa necessária e todo mundo está acompanhando essa questão o que vai acontecer demograficamente no país.
Questão também de ter regimes únicos, né? A gente tem muito regime diferenciado na Previdência. Tentar unificar isso. De novo, a gente pode discutir como, a velocidade. Talvez vai existir alguns regimes únicos, até depois dessas reformas. A reforma pode vir em etapas também. Não é que a gente, o ano que vem, resolver tudo, né? Você pode ter etapas, por exemplo. É o que a gente chama a reforminha da reforma. Exatamente. Puxadinho, conserta aquilo, aí quebra o cano, você quebra... Tem gente que questiona isso, né? Que a gente sempre faz dessa forma. Que a gente... eu acho assim, tem uma coisa... O melhor, obviamente, na questão previdenciária, por exemplo, é ter alguma coisa que estaria em autopiloto, né? Você teria parâmetros dentro do sistema que iam se ajustando ao longo do tempo, dado mudanças demográficas ou mudanças no orçamento, né? Para você não ter que ficar revisitando essa questão a cada X anos, porque tem um custo político muito grande, né? E você acaba gastando um capital político enorme nessa questão, né, pensando que quase cada governo, né, ou aprovou alguma coisa ou tentou aprovar alguma coisa. Aprovando ou não, você gastou muito capital político tentando fazer alguma coisa. E você não gastou esse capital político fazendo outras coisas. O capital político é finito, né? Ele não é infinito, né? Se o governo tenta fazer alguma coisa, tendo sucesso ou não, obviamente se tiver sucesso, talvez ele ganhe mais capital político. Mas eu acredito muito nessa noção do capital político, né? Da alocação eficiente dele. Você tem que escolher mais ou menos onde você vai colocar seus esforços e saber que é finito, que acaba. Né? Porque você tem um ciclo eleitoral, como a gente sabe, né? O primeiro ano do governo, o governo pode fazer mais coisas, aí no segundo ano você já tem, no caso do Brasil, eleição municipal, dá uma parada, terceiro ano já dá para fazer uma coisa, e quarto ano você não faz nada, né? Como a gente viu recentemente. Então, assim, o sistema previdenciário, porque tem o impacto social de qualquer mexidinha nele é muito grande, ele carrega esse problema de você ter que gastar muito capital político para fazer até mudanças pequenas, né? Então, o ideal, para mim pelo menos, seria que a gente fizesse uma reforma que tivesse essa parametrização, para a gente ficar voltando. Não sei se isso que vai acontecer, enfim, né? Talvez a gente entre meio no puxadinho, né? Faz uma coisinha, meio que dá uma consertada, ajuda, em função disso, melhorar o perfil do gasto e, portanto, a situação fiscal, e no próximo governo vai ter que rediscutir essas coisas de novo, etc. Então, acho que essa parametrização seria boa para a gente deixar isso um pouquinho de lado, não ter que ficar voltando. Porque, de novo, tem muita coisa para discutir no Brasil, não é só questão previdenciária, né? E a gente pode focar esse capital político que o governo tem. E também a capacidade, né? O Congresso também tem uma capacidade finita de lidar com assuntos, né? Em termos de comissão, de votação, etc. E todo aquele processo político. Qualquer pessoa que trabalha em Brasília conhece isso também, não é? Você não chegar lá e vai mudar o mundo de um dia para o outro. Então, acho que uma combinação de você tentar fazer umas coisas dessa maneira, né? Ter prioridades, né? Aquela ideia. Eu acho que qualquer presidente que chega em Brasília com mandato, assim, pode pedir 3 coisas do Congresso. É feito, né, aquela história lá do Gini, né? Você pega lá e sai o Gini, ele te dá 3 desejos, né? 3 coisas, né? Obviamente, a lâmpada, exatamente. A lâmpada mágica do gênio. Exatamente. Obviamente, o primeiro desejo que você deve pedir pro Gini é uma infinidade de desejos, né? Então, aí Daí você torce... Bom, enfim. Mas o Congresso não é uma lâmpada. Mas eu acho que você pode pedir 3 coisas. Pode ser 3 coisas ruins, tá? O plano Collor foi isso, de uma certa maneira. O plano Collor, as pessoas nem esquecem, né? Talvez porque eu lembro do plano Collor. Já tem idade para lembrar do plano Collor. Mas assim, o plano Collor foi aprovado pelo Congresso. Foi uma coisa que o Collor... Sim, foi aquele anúncio, estrondontão, aquela, né? A Zélia na TV. Aquela coisa. Mas aí foi tudo aprovado pelo Congresso. Todas as medidas, por exemplo, do primeiro mandato do governo Dilma, né, que hoje a gente meio que bota nessa nova matriz econômica, né? A gente criou um termo que eles criaram, né? Não foi a oposição que criou. Mas tudo aquilo, inclusive coisas hoje que são amplamente criticadas, por exemplo, a intervenção no setor elétrico. Né? As pessoas falam, não, quebrou o setor elétrico, criou tais distorções, por isso que a Eletrobras tem que ser privatizada, porque gerou várias perdas. A gente fala das canetadas, né? Não, mas só pegar aquilo lá passou pelo Congresso, pelo Senado, foi para cá, o Renan Calheiros foi, eu procurei isso nos jornais,
Quem foi o relator dessa porcaria? Foi o Renan. Passou tudo. Então, assim, um governo popular tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, quem ganhar a eleição, não sei quem vai ganhar a eleição, obviamente, de várias maneiras a eleição mais incerta que a gente enfrenta, né, desde 89, talvez até incluindo 89. Mas eu acho que essa pessoa terá a capacidade, de novo, chegar no Congresso, eu quero 3 coisas que eu tenho que fazer agora. Entendeu? Obviamente, uma delas tem que ser a reforma da Previdência, né? Tudo que a gente acabou de bem que argumentar. Aí tem outras coisas que aí pode variar um pouquinho do gosto. Obviamente, eu acho assim, uma reforma tributária robusta seria a segunda. Né? Porque essas duas se conversam. Né? Conversam do ponto de vista de você restabelecer um horizonte fiscal de estabilidade. De novo, não é cortar o déficit de um dia para o outro, né? Nada mirabolante, mas é você conseguir passar para o mercado a seguinte mensagem: está sob controle. Isso ajuda o mercado a ter horizonte, aí as taxas de juros de mercado caem, né, que obviamente isso também ajuda o Banco Central a manter a taxa de juros que ela controla, que é a Selic baixa. E a tributária também, porque obviamente porque ele casa com isso, mas pode ser alguma coisa que adiciona ao crescimento potencial, né, uma simplificação do sistema. Não só vai ajudar a economia a alocar recursos de uma maneira mais eficiente, porque hoje muita gente faz um tipo de investimento, não porque é a maneira mais eficiente de fazer o investimento, mas porque é a maneira mais barata quando você leva em conta os subsídios do imposto. Então, aquela coisa, eu vou botar minha fábrica em tal lugar, não porque é o melhor lugar para botar a fábrica, né, onde eu vou ter a maior produtividade, eu vou botar lá porque o cara, aquele governo me deu mais um subsídio. Isso é bom no curto prazo, mas é mal para a economia. Não, e o subsídio daquele lugar, ele não dá vantagens competitivas para todos, né? Exatamente. Então você está escolhendo winners e losers, né? Perdedores e ganhadores de uma maneira ruim. Para a empresa pode ser vantajoso, mas para a economia não é. Porque você está tendo, se você olhar do ponto de vista do equilíbrio geral, né, da economia como um todo, você está tendo um gasto tributário, em colocar o cara lá em vez de ir lá. Então você compara duas situações. Não faz o gasto tributário, deixa ele para o lugar mais eficiente. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, o Estado não terá esse gasto tributário. Então esse dinheiro pode ser gasto em saúde, educação, coisas que o país realmente precisa, número 1. E número 2, ele vai ser mais produtivo no outro lugar. Né? Ele vai ter uma apropriação de lucro privado, rents, né? Que não tem uma palavra muito boa para isso, né? Mas na literatura a gente chama de economic rents. Ele vai se apropriar menos, porque ele não vai receber esse benefício tributário, mas ele vai ser mais produtivo lá. Então, talvez ele, como empresa, ganhe menos, mas a economia como um todo vai ganhar muito mais. Então, a gente continuamente, no Brasil, cria uma distorção para supostamente aliviar um problema, uma outra distorção, né? E não leva em conta o que a gente está perdendo em fazer esse tipo de coisa. Então, tem uma reforma tributária onde você meio que para, né? Que é um pouquinho essa coisa da guerra fiscal, né? Entre estados, onde você para esse tipo de coisa e onde você diminui o custo que as empresas têm simplesmente pagar imposto, que isso é outra, né, de novo, na comparação internacional, né, o Banco Mundial, Davos, um montão de gente faz esses índices, né, quantos dias você gasta para pagar imposto. O Brasil é sempre em último lugar. Né? Os mais caros para se Exatamente. Então, se você conseguisse diminuir isso, o que acontece? Simplesmente sobra mais dinheiro, porque é um dinheiro, literalmente rasgar dinheiro e jogar fora. Porque nem é o dinheiro que você está pagando de imposto, que é outra coisa, outra questão. Quanto que eu estou pagando de imposto? Mas pelo menos você paga de imposto, alguma coisa é feita com aquele dinheiro. Bom ou mal, corrupção, sei lá, mas ok. Vai ter algum fim. Esse é um dinheiro que é um dead weight cost. Esse tipo de uma coisa que você gasta para pagar imposto e não tem retorno nenhum. Zero. Nem de investimento, nem de imposto. Né? Você pode falar, não, posso pegar, essa empresa gera uma receita, posso distribuir de lucro, ou gastar em gasto, né? Por exemplo, aumentando os salários, ou pagar para o governo. Esse aqui não vai nem um, nem outro, nem outro. Ele simplesmente desaparece. Né? Então, se você conseguisse fazer isso também, isso seria um ganho para todo mundo. Então, de novo, o Brasil é interessante. Né? Você fica desesperado e esperançoso ao mesmo tempo. Né? Desesperado porque você vê tudo isso, mas esperançoso que as respostas são um pouco óbvias, de novo, do ponto de vista da implementação.
né? E segundo, tem muito free lunch na economia, muitas coisas que simplesmente vão ser ganhos para todo mundo. Né? Aí, numa segunda discussão, para quem vai o ganho, né? É outra discussão, mas tem muita coisa que a gente podia fazer que simplesmente iam gerar renda do nada. Porque hoje a gente destrói renda do nada. Achei uma discussão, isso é interessante. Como se destrói renda no Brasil? Do nada, a gente só destrói. Não é que eu estou transferindo, né? Não é que essa discussão, que é uma discussão totalmente correta e justa, não vamos transferir de que tem mais para que tem menos, transferência social, distribuição de renda, não. A gente destrói renda de tal forma que não vai para ninguém. É simplesmente destruição, né? Isso, como você vê isso do ponto de vista macroeconômico? Baixa produtividade. Né? Porque a produtividade, exatamente, a definição de produtividade é aquilo que vem do nada, né? No sentido que você faz um certo gasto na produção e você tem um resultado daquilo que você coloca na produção maior daquilo que você colocou, né? Então, esse diferencial é produtividade. No Brasil, e você vê isso nos dados agregados, especialmente nos últimos anos, você vê produtividade negativa. Né? A gente bota 10 e tira 8. Enquanto em qualquer economia bem organizada, se você bota 10, tira 12. A produtividade é positiva. Então a gente está destruindo renda. Não é que a renda está indo para o pobre, para lá, né? Corrupção é um pouco isso. Né? Corrupção é uma destruição de renda. Né? Mas até na corrupção você pode fazer o seguinte argumento: o dinheiro foi para alguém, o cara que fez a corrupção e ele vai lá e gasta. Então até aí essa renda existe, obviamente não deveria, mas existe. Mas no Brasil a gente destrói renda simplesmente. Ela simplesmente não vai em nenhum lugar, vai no buraco negro. Então se você conseguir apontar, são coisas pequenas e elas são meio invisíveis, essa que é a dificuldade, né? Corrupção, por exemplo, muito visível, né? Você vai lá, Lava Jato, etc. Essas coisas, como eu falei, essa questão de você dar algum incentivo tributário para o cara botar uma fábrica aqui em vez dali. Para o cara da fábrica faz sentido, né? Porque ele vai se apropriar daquela renda. Para o governador que está pensando soma zero contra o outro estado também faz sentido, mas para a sociedade é uma destruição de renda sem sentido nenhum. Para ajudar o Brasil a crescer e ser mais competitivo também não. Exatamente. Então isso que é bom e ruim do Brasil. Né? Tem muita coisa óbvia, tem muito lugar para a gente tirar renda do nada, a gente simplesmente se organizasse de uma maneira melhor. Um processo mais eficaz. O problema é passar tudo isso, né? Porque nossa democracia não tem demonstrado, certamente nos últimos anos, a capacidade de ver essas questões do ponto de vista do coletivo, né? Tudo lobbies ligados a interesses privados, grupos, etc. e tal, né? Todo mundo falando no bem da nação, mas pouca gente realmente fazendo isso, né? E ninguém conseguindo ver que a gente tem que tentar dar um salto coletivo, né? Todo o Brasil juntos para frente, meio resolvendo essas questões. Então, eu acho que os próximos anos, por que eles serão mais importantes que os últimos? Porque a gente não tem muita gordura para queimar, né?